o mundo vai acabar, é com a Joelma e o Chimbinha, o mundo vai acabar no apocalipse. Está começando mais um Fala que eu te explico. Isso não é coisa de Deus, é coisa do tinhoso. Agora, está tocando o telefone, temos na linha um ouvinte. Alô? Alô, meu amor, aqui é o Rodovil Hernandes, meu bem. Quem é o senhor? É o clã o quê? É clã para os amigos, viu? Para os inimigos e dom para todos. Estou falando aqui do paraíso. Ah, o senhor está falando lá do paraíso. O que o senhor quer saber? Olha aqui, meu amor, eu quero saber, meu bem, o que é hidrocefalia, meu amor? Me explica. Ah, isso é, Copa, lá do paraíso. Estava lá com o senhor. Está amarrado em nome do senhor. Põe a matéria de hidrocefalia, põe a matéria. Boa noite, vamos falar um pouco sobre a hidrocefalia. Bom, a hidrocefalia é o acúmulo de líquor dentro do cérebro. Dentro do nosso cérebro, o conteúdo encefálico é protegido por um líquido encefalorraquiano. Esse líquido faz com que o cérebro não chacoalhe e não tenha movimentação, e assim não se tenha um impacto na parede da caixa craniana óssea. Esse impacto poderia causar uma lesão no neurônio e assim causar uma déficit no paciente. Com esse líquido, o cérebro está protegido. Em alguns casos, a quantidade desse líquido aumenta, causando uma compressão. Existem diversas causas para a ocorrência desse acúmulo de líquido. No idoso, que é um dos mais prevalentes, conforme o envelhecimento, a absorção do líquido ela é prejudicada. Devido a pequenas fibrosas na granulação, na absorção desse líquido, durante anos o líquido vai se acumulando, muito pouco dia a dia. Chega numa idade mais avançada, esse líquido se torna muito volumoso e começa a dar os primeiros sintomas e as queixas que o paciente apresenta com a hidrocefalia, que são principalmente dor de cabeça, vômitos, náuseas, que seriam sintomas de uma hipertensão intracraniana, de um aumento da pressão dentro do crânio. No idoso, pode se apresentar de uma forma diferente, porque é um processo bem lento, com uma alteração na marcha, uma perda de controle no esfíncter urinário, uma perda de urina e uma alteração cognitiva do paciente, pois o paciente passa a ficar um pouco esquecido, não lembrando dos familiares, não lembrando onde fica a sua casa, como se fosse um quadro demencial. E assim, se pode ter complicações no caso de hidrocefalia pelo fato de que quando se tem um aumento da pressão intracraniana, ocorre o rebaixamento do nível de consciência do paciente. E em último caso, que seria um caso extremo, se tem uma herniação do parênquima cerebral, que poderia levar até a morte. Agora é sério, me dá imagens diretamente do Botolink, qual que é o benefício da fisioterapia, da hidrocefalia, me dá imagens, põe na tela. Pô, me ajuda aí, ô, cadê o VT? Roda o VT, roda o VT. Há diferentes aspectos no trabalho da fisioterapia em crianças com hidrocefalia. O primeiro deles é a avaliação das capacidades e dificuldades do bebê ou da criança. O segundo aspecto é o tratamento da criança para ampliar sua função, melhorar a capacidade de vida e modificar o produto final diante dos déficits neurológicos e motores, incluindo questões de desenvolvimento cognitivo, comunicação social e emocional. O terceiro é a adaptação das necessidades da criança, com o tempo necessário para que se possa avaliar os efeitos da intervenção e planejar o tratamento futuro. O fisioterapeuta deve adotar medidas para prevenir complicações secundárias, como escoliose, hipercifose, lordose, facilitar o desenvolvimento sensio-motor, preparar a criança para a deambulação, se for possível, ou tornar essa deambulação mais independente, facilitar e treinar as atividades de vida diária, promover o desenvolvimento socioemocional, orientar os familiares quanto às estratégias adequadas e engajá-los no manejo dos problemas juntamente com os professores da escola. Alguns pacientes com hidrocefalia apresentam um certo grau de deficiência cognitiva.
A capacidade de percepção visual mantém estreita ligação com a deficiência intelectual, que levam ao comprometimento do raciocínio, habilidades motoras de organização, consciência de espaço, trabalho com números, má lateralização das habilidades. O tratamento consiste em estimular o desenvolvimento motor normal. Dependendo da sequela e do atraso acarretado pela patologia, o peso da cabeça volumosa faz com que algumas crianças demorem muito a firmar a cabeça. O desenvolvimento geral da motricidade apresenta um atraso correspondente, o que leva a criança a sentar mais tarde do que deveria, e a manutenção do equilíbrio se instala mais tardiamente. Deve-se trabalhar o tônus muscular, o equilíbrio, orientar o uso de órteses quando necessário, prevenir deformidades através do alongamento e fortalecimento muscular, uso de talas, posicionamento adequado, descarga de peso, fazer exercícios para a própria percepção corporal e exercícios respiratórios. Durante o primeiro grau escolar, muitas crianças com hidrocefalia são submetidas a uma revisão da derivação para alongar a sonda de drenagem. Se for necessário, trocar toda a derivação, pode haver algum déficit nas habilidades físicas. A fisioterapia intensiva será efetiva durante esse período, para restaurar os graus de funções anteriores da criança.